E mais uma lei que foi proposta pelo Executivo Municipal e aprovada pela Câmara de Vereadores tem chamado a atenção em Campo Verde e movimentando as redes sociais aqui do município. A Lei 2.808 de 2021, pessoal, que faz uma reordenação aí de cargos, né, principalmente os cargos comissionados aqui da Prefeitura de Campo Verde. Criou alguns cargos e também concedeu o reajuste, né, o RGA que estava acumulado aí nos anos anteriores que não podiam ser dado. E essa lei tem dado o que falar. Nós conversamos com o prefeito Alexandre Lopes, que explicou aqui primeiramente o que é a lei, como funciona e quais as necessidades, né? Por que ela foi criada aqui no município de Campo Verde. É interessante nós ressaltarmos para vocês e para todos que nos assistem nesse momento que nós, enquanto gestor, né, fizemos um excelente trabalho nessa concepção administrativa para fazer gestão não só das contas da mantença do município, da mantença pública, como também da folha de pagamento, né, do aparato público. Chegamos aí a atingir uma média de 46% nesse último ano, que é muito bom, né? Já incluindo as terceirizadas, o que nos deixa numa condição muito interessante em que a gente possa pegar um certo valor desse que seria custeado à máquina pública e jogar para investimento. Isso foi algo que nós fizemos em função de diversas coisas que nós adotamos ao longo desse ano, o que culminou com essa economia, de um lado, que eu pude transferir para investimentos, né? Que é realizações de obras e tudo mais. Quanto à questão da lei administrativa, eu entrei em 2021 diante da lei 173, que não permitia eu mexer na estrutura administrativa. Então, eu tive que tocar a prefeitura com o quadro que foi deixado pela gestão anterior, né? E eu tolerei o ano inteiro, porque a lei 173 me impedia. Quando foi agora, eu reorganizei. Então, nós tínhamos diversas demandas que estavam represadas em função da falta de profissionais, né? Só para você ter uma ideia, dentro da minha equipe de planejamento, me falta engenheiro civil e me faltam arquitetos, né? Esse ano nós fizemos a marca de 400 mil metros quadrados de projeto, coisa inédita no município de Campo Verde, graças aos nossos profissionais, e mesmo assim me faltava. Um outro caso que é interessante dizer, que é bom que a sociedade saiba, no nosso plano de governo, nós falamos de climatizar 100% das escolas, das salas de aulas, os alunos estudarem com ar-condicionado, e assim fizemos. Inclusive, nesse primeiro ano, nós compramos ar-condicionado para todas as salas de aulas, mas algumas escolas nós não conseguimos instalar, porque nos falta uma estrutura elétrica, que são antigas, né? E hoje eu não tenho um engenheiro eletricista para poder fazer esse projeto. Então, assim, a prefeitura falta alguns profissionais, que é de suma importância, e eu tenho que contratar esses profissionais. Eu não posso deixar de ter essas pessoas. Um outro exemplo que a gente costuma dar também, falar também, a nossa equipe de convênios, né? Até então composta por uma equipe muito enxuta, chegou e falou assim, olha, eu não consigo mais trabalhar dessa maneira. Esse um ano de governo, nós celebramos 20 convênios. Só para que você tenha uma noção, nos últimos 6, 8 anos passados, celebraram 20 convênios. Nós, em um ano, celebramos 20 convênios. Então, a produção de convênios nosso em um ano equiparou a produção de convênios de outras épocas de 6 a 8 anos. Então, aquela equipe que lidava com um convênio por mês, passou a lidar com vários convênios. E aí eu não tive como não reestruturar essa equipe de convênio, por exemplo. Citei o planejamento, citei o convênio, mas posso citar diversas outras áreas, né, como, por exemplo, da pavimentação. Nós não temos um profissional da pavimentação asfáltica no nosso município. Temos um pavimento que todos vocês sabem que tem problemas, tanto é que nessa época de chuva os pavimentos nossos estouram todos, acaba de chover, ele fofa, cria buracos, vira aquele transtorno. Inclusive aqui peço aqui nesse momento a atenção de todos, porque nós, apesar de estarmos correndo atrás disso, ainda não consegue equiparar, porque é muita chuva e muito tráfego de carga pesada, né? Mas nós não temos um profissional que me dê o diagnóstico correto. Tem que ter. Então, esses profissionais da quais nós fizemos esses cargos, vamos dizer assim, é em função de uma necessidade estritamente necessária do município, que nós tivemos que rapidamente resolver para a gente poder fazer com que as políticas públicas não sofressem nenhum tipo de paralisação, né? Graças a Deus fizemos isso, tivemos a contenção financeira para poder manter não só a máquina pública, como também o custo fixo e variável dela dentro daquilo que se pode fazer, né, com todo respeito ao recurso que é público, né? Prefeito, quanto à questão do RGA, né, que foi proposto, como o senhor disse, é uma lei que também é obrigatória, né, tem que ser dada todos os anos, já foi pactuado isso.
E coube a vocês aplicarem o RGA, né? Só que o valor um pouquinho maior, porque tinha um pouco do ano passado também que teve que ser aplicado, então dá uma diferença muito grande no valor, às vezes as pessoas se assustam, mas é lei, né, também. É lei, é lei. Na verdade, o RGA ele já é algo que o servidor tem, né? É uma reposição que anualmente ocorre e por causa da pandemia acabou sendo paralisado. Quando foi o ano passado, nós começamos a pagar o RGA aos servidores, mas no final do ano nós tivemos uma peça pelo Ministério Público solicitando a paralisação desse pagamento. Nós atendemos essa solicitação, mas nós garantimos ao servidor que já em janeiro de 22 nós pagaríamos o RGA vigente e mais esse acumulado, né? O que ficou na ordem aí de 10%, um pouco mais de 10%, se você somar o RGA do ano ativo, mais os 3 meses que ficaram represados do ano anterior. Então, isso aí teve um acréscimo na nossa folha aí de mais de 10%, né? E eu rapidamente construí uma peça orçamentária para que isso não impactasse o nosso orçamento. Graças a Deus já está totalmente harmonizado, né? Nós já conseguimos criar essas peças orçamentárias, o que não vai atrapalhar em maneira nenhuma todo o andamento administrativo, mesmo tendo esse aumento de 10%, que é lei, né? Ninguém aumentou nada, ninguém aumentou salário, ninguém aumentou absolutamente nada. O que aumentou é aquilo que a lei preconiza, né? E cabe ao gestor pagar, não só aqui em Campo Verde, como em todos os municípios do estado de Mato Grosso, como também o governo do estado, né? E todos eles. Então, assim, às vezes o município cresce muito, né? Nós estamos tendo um problema aí com a coleta de lixo. Quando eu digo problema, mas não de poder deixar de executar. Na verdade, nós temos que abrir os braços, né, das políticas públicas para poder conseguir abraçar toda a demanda gerada pelo município, que cresce a passos largos. Campo Verde, graças a Deus, nesse momento, tem tido um crescimento muito bom. Aproveito mais uma vez aqui para poder deixar esse recado. Nós estamos tendo crescimento nos nossos índices industrial, nos nossos índices de prestação de serviço, nos nossos índices de emprego, de oferta de emprego. Então, assim, nós temos ficado assim, muito contentes com essa ascendência que o nosso município tem tido do ponto de vista de crescimento. E aí as políticas públicas, elas exigem de nós, né, para que a gente não deixe cair. Para termos uma cidade limpa, termos uma cidade bem podada, bem cuidada, com todas as políticas públicas necessárias para que a gente possa ofertar esse serviço para todos que aqui moram e residem, né? Como o reajuste salarial ultrapassou o teto dos 10%, chegando no caso do prefeito, por exemplo, ao salário pouco superior a R$ 28 mil e o dos secretários a pouco mais de R$ 11 mil, fora ali as funções gratificadas que alguns têm, nós procuramos também o Ministério Público para falar sobre a situação, já que também foram criados alguns cargos em comissão. E esses cargos no passado haviam sido tema, né, de discussão entre o próprio Ministério Público e a Prefeitura Municipal na gestão passada. É importante ressaltar que nós já acompanhávamos até a tramitação dessa lei e quando já solicitamos as informações junto ao prefeito, ao executivo, né, ao Poder Executivo, do que se tratava aquela lei e qual era a intenção dela. Cabe ao Ministério Público, primeiro, fiscalizar a adequação das leis, né, ao que diz a moralidade administrativa. Com isso, eu tenho que salientar mais uma coisa, que durante o período da pandemia, assim declarados os anos de 2020 e 2021, vigorava no Brasil a Lei Mansueto, que impedia qualquer aumento de pessoal ou aumento de gastos com pessoal, né, que não fosse para a equipe médica dedicada ao atendimento da Covid. Passados esses 2 anos, agora vamos novamente, os estados, os municípios devem novamente retomar a contratação, porque a gente tem que entender que o município não parou de crescer. Em se tratando particularmente de Campo Verde, a taxa de crescimento dos 2 últimos anos continuou estável, o município continuou crescendo, não teve afetação na arrecadação, e isso possibilitou ao município a capacidade de reorganizar a máquina, né? A máquina está operando com 2 anos de defasagem. Então, em tese, não há problemas, o Ministério Público não vê problemas na readequação de cargos, no aumento de pessoal, não vê problemas. O que aconteceu no passado? Na outra gestão, na gestão do prefeito Fábio, vou falar o nome especificamente para que haja uma localização temporal, houve a notificação do Ministério Público para que extinguisse os cargos comissionados que eram de prestação de serviço permanente. Como exemplo, eu posso dar um fiscal de tributos da Prefeitura,
ele permanentemente tem que estar contratado pelo município. E como é esse contrato? Ele tem que ser efetivo, ele tem que fazer parte dos quadros do município, de maneira de ingresso por concurso público. Por quê? Porque a natureza da ação que ele pratica no município é efetiva, ou seja, ele tem que ser sempre, ele tem que ser permanente, certo? Já os cargos de natureza temporária, por exemplo, com uma contratação para uma eventualidade da natureza, esse não tem um caráter permanente, é um caráter temporário, que não deve ser efetivo do município. Aí sim são autorizadas essas contratações temporárias e até por cargos comissionados. Então, o Ministério Público fiscaliza se há uma lotação de cargos, um excesso de cargos comissionados, em detrimento dos cargos efetivos, o que, em tese, facilita aquela nomeação política, né? Aquela nomeação que não atende ao interesse público. Qual é o interesse público? O interesse é de eficiência e continuidade. Então, essa é a fiscalização do Ministério Público. O fato de se readequar, de existir junções, extinções de secretarias ou junções de cargos, não há empecilho para que isso seja feito, desde que a atividade seja prestada de acordo com o que é previsto em cada cargo. E o Ministério Público, então, está acompanhando essa lei, então, como a gente disse, desde o começo, e na visão do Ministério Público, não tem nada de grave na situação, está tudo ok nesse caso, né? Veja que a revisão dos subsídios, né, a revisão dos valores, eles já estão previstos, né? A aplicação do RGA não foi possível em 20 nem em 21, isso é facilmente confirmado por todos os servidores municipais, e deve ser aplicado agora, como vai acontecer no Estado, como vai acontecer em todos os municípios, né? Então, assim, o que eu vejo agora de fato, há uma estranheza, porque durante 2 anos não houve qualquer aumento de remuneração ou qualquer modificação da estrutura, mas é uma possibilidade de todo o Poder Executivo proceder a essa readequação de acordo com o entendimento dele do que seja mais ou menos eficiente. Né? O papel do Ministério Público é fiscalizar efetivamente se esses cargos vão ser exercidos pelos técnicos que estão nomeados ali, né? Como vai ser feito e se algum deles no futuro vai englobar ou não uma atividade de caráter permanente. Se isso acontecer, aí o Ministério Público vai notificar o Executivo Municipal para que tome as providências para sanar com qualquer irregularidade.